Bem, pessoal, estamos de volta com o segundo bloco do Encontro com o Esporte, hoje na presença do Jaime Noll, presidente da Liga Lajadense Futebol Amador, ao menos até esta noite. Jaime, se você não fica, quem é que assume? Bem, nós temos um senhor que botou o nome à disposição, né, que é o Volney Corran, e esperamos que realmente ele seja o novo presidente, porque é uma pessoa que tem capacidade, a gente tem confiança. Inclusive, eu colocando para os presidentes de clube, o nome dele, ele foi aprovado unanimemente, né? Então, quer dizer, todos os presidentes, não, acho que é um bom nome, sabe trabalhar, trabalhou em Santa Clara, então esperamos que realmente ele faça o trabalho dele e que, logicamente, os presidentes, né, apoiam ele, e ele sabe que difícil também não é. Não vamos dizer aqui que isso aqui é gato de sete cabeças, porque não. Fazer futebol, ele é um pouco às vezes complicado, porque você está lidando com o povo. Né? Às vezes o jogador errou o pênalti, o culpado é o presidente da liga, hein? Às vezes aconteceu isso. Então, esperamos que ele faça um bom trabalho e realmente vamos torcer por isso. Como tu já conversaste com ele, caso ele seja aclamado, qual é um dos projetos dele visando o futebol amador de Lajeado? Bem, eu conversei com ele várias vezes. E ele, primeiramente, ele quer se pronunciar, né, sobre essas questões após a aclamação ou propriamente a eleição, né, se tiver outro candidato. Mas ele já nos colocou que ele vai sempre depositar todas as questões que ele levantar em cima dos presidentes. Né. Quem vai decidir são os presidentes. E isso é um lado bom, um lado positivo, porque você está trabalhando para os presidentes de clube. E a partir daí, de repente, eu acho, e eu tenho certeza disso, que ele deve voltar às Livata novamente, né? Isso é bom. Eu acho que nunca deveria ter saído, mas eu não tive outra opção a fazer o que eu fiz. Né? Então, eu acho que o detalhe mais importante é assumir e fazer a coisa certa juntamente com os presidentes de clube, que são as pessoas mais importantes que tem no futebol nessa hora. Isso é uma das perguntas que eu ia te fazer, Jaime. Então, com o retorno, com outro presidente, vai haver então um retorno para a Associação das Ligas do Vale do Taquari, que é as Livata, né, que é vamos dizer que é a mãe de todas as ligas aqui da nossa região. É verdade. Não, inclusive, nesse assunto eu conversei com ele, Gaspar, e envolve um problema forte se você fazer o campeonato fora das Livata. O quê? Um fichário próprio, nós fizemos isso, né? Criar um site, hoje a Lilafa tem um site, pode ser usado, né? Mas em si, são complicações a mais, mesmo porque dentro das Livata existe lá o secretário que pertence às Livata, e poderia, logicamente, fazer o trabalho como ele fez anteriormente, um bom trabalho. A gente, quando tem que sempre falar a verdade, não pode fugir da verdade. Fez um bom trabalho quando nós estivemos lá, mas, infelizmente, algumas coisinhas que houveram, né? Então, não deu certo, eu me retirei, a Lilafa foi licenciada, e a partir disso aí eu acho que deveria voltar sim. E já é uma situação hoje que eu não sou candidato, é por causa disso. Eu acho que não é que eu fiz errado, não. Eu não tenho condições de fazer uma coisa, de repente, que não é certo. Né? No próprio estatuto diz, pode-se licenciar uma liga por 2 anos. Nós licenciamos por 1, mas eu acho que é hora de voltar. Mesmo porque as Livata, ela é interessante para todas as ligas. Licenciado foi a Lilafa. E a Licrufa, que pediu o desligamento. Tu tens alguma informação, Jaime, já que fazem parte das ligas aqui da região, tu tens alguma informação? Se retorna também junto nas Livata? A informação que eu tenho do Milton Laidan, que não foi feito nesse sistema, foi um equívoco. Também se licenciou, só que por um tempo indeterminado. Né? Então é por tempo indeterminado, mas pelo que eu sei não volta por enquanto. Mesmo porque a própria diretoria que está lá já estava no ano passado. Bom, a Licrufa, né, só completando, Gasparoto, que vai ter, o campeonato inicia lá, o Amador de Cruzeiro, dia 26 de fevereiro, tá? 5 equipes confirmaram a participação, 15 de novembro, 25 de julho, Canarinho, o Tamoio, que é o atual campeão, e a Ser Bonfim. Eu ainda não tenho informação se a Ser São Rafael confirmou se vai ou não para a disputa, mas dia 26 de fevereiro começa lá o Municipal de Cruzeiro do Sul.
É uma preocupação também, porque na realidade nós deveríamos agora, como o Jaime está falando, que aqui a nossa Lilafa retorna a fazer parte, né, das Livatas. Seria interessante que essas outras ligas que estão afastadas, né, que elas retornassem para nós termos também uma associação de ligas do Vale fortalecida. Sem e dúvida. também, né, que próximos dirigentes das Livatas, né, possam conduzir de uma maneira mais global, assim, envolvendo todas as ligas aí, que então seria um grande passo para nós termos, né, os campeonatos municipais mais fortalecidos, né? Sem dúvida. Bem, pessoal, vamos dar um tempinho agora no futebol amador e vamos lá para o futebol profissional. O Lajadense entra em campo nesse final de semana, neste domingo, para outro jogaço no estádio Alve Azul, diante do Pelotas, que ontem levou um baile do Juventude, não é mesmo, Gasparotto? Rodrigo, nós estamos assim na quinta colocação, na frente ainda do Internacional, Lajadense, né? Mas assim com uma obrigação de vencer o Pelotas, que hoje é o lanterna. O Pelotas que ainda não conseguiu encontrar seu melhor futebol dentro da competição. E é um bom momento para os nossos jogadores, né, fazer uma apresentação e presentear os torcedores que devem ir em grande número, pelo horário, 18 horas, né, o compromisso, não é aquele horário de 22 horas, muito tarde, né, do jogo inaugural diante do Caxias, onde nós tivemos assim uma atuação muito aquém do esperado. E agora, então, diante do Pelotas, fazer uma apresentação que orgulhe o torcedor lá no seu estádio novo. E nesse compromisso, né, Rodrigo, nós vamos poder contar com o Robert. O Robert que está indo para Dubai, né? Foi um destaque diante do Caxias e agora não vamos mais poder contar com o futebol dele. A gente já estava projetando ele entre os titulares, não é mesmo? Exatamente, a gente já via, e pela nossa sorte ainda tive a felicidade de fazer, eu acho que a última entrevista, porque se ele apresentar esse futebol que ele apresentou no segundo tempo aqui do Lajadense e Caxias, certamente ele vai ter um futuro promissor lá e vai ter muitas glórias lá em Dubai. E assim, Rodrigo, a restante da equipe, no Jean novamente, né, foi expulso, vai estar fora, né? Mas no lugar do Jean vai jogar o Tatá, o irmão dele, né? E retorna o Bruninho, dando assim uma qualidade melhor lá no meio do campo do Lajadense. O Lajadense que agora de manhã treinou fisicamente e técnico, à tarde treino técnico e amanhã pela manhã novamente um treino técnico para definir então a equipe que vai atuar diante do Pelotas. O que apesar dessa uma ou duas trocas, problemas, se mantém uma base a equipe do Lajadense, né? O técnico Benhur Pereira deve manter essa base que vinha tendo sim ótimos resultados apesar do tropeço na estreia diante do Caxias. O Pelotas, que como o Gasparotto já falou, é o 8º colocado na chave 2, levou 5 gols e tem saldo de negativo de -4, marcou apenas 1. E o Lajadense com os resultados de ontem que caiu para a 5ª colocação na chave 1, com os mesmos 3 pontos do São José e do Santa Cruz, que estão dentro da faixa de classificação. E uma coisa que eu gostaria de ressaltar é que o Santa Cruz venceu a primeira. E venceu no clássico, venceu a Avenida, que já tinha ganho do Inter, né, no Inter B. Então o Santa Cruz pode estar encarreirando aí uma recuperação dentro da competição, já que muitos previam que o Santa Cruz era uma das equipes que iriam cair para a segunda divisão. E entre as muitas competições de verão que estão ocorrendo aí, temos rodada no Intercamping nesse final de semana, não é mesmo? Lá na linha Peral. Exatamente, Rodrigo, lá no camping do Riacho Doce, né? Isso. Então vamos ter o jogo Maravilha Futebol Clube aprovados, Arco Gás, União Tamanduá, Mazembe Forqueta, Frigorífico Conte Alambique, Toca Fogo versus Sobafo, Fominhas e Só Futebol Clube. E os jogos vão acontecer às 14 horas, tradicionalmente tem iniciado às 14h30, em função que vão ter 6 compromissos nessa rodada. Também ocorre nesse final de semana, nesse sábado, a etapa da canoagem lá do projeto Viva Verão de Estrela. Vão ser várias disputas lá, deve levar um grande público lá ao Rio Taquari. Eu acho que é um evento que tem levado ótimas atrações lá para o Parque Princesa do Vale também, que segue com as disputas do vôlei e do basquete, hoje com as finais, né? E a partir da próxima semana com futebol 7 e também o bicicross, Gasparotto. Vamos procurar lá fazer algumas imagens da canoagem, né? Que é um esporte assim que tem
uma tradição grande aqui pelos projetos também da ECA, né, Rodrigo? Então vamos lá procurar, TV Informativo vai estar presente lá em algum momento, lá no domingo, lá para a gente fazer essas imagens. Dando uma passadinha rápida pela dupla Grenal, ontem o Inter com a equipe Sub-23 não aguentou e perdeu para o Cerâmica, não é mesmo? Rodrigo, a gurizada lá até tentou esboçar uma reação, mas o placar já estava definido desde a primeira etapa e agora o Inter tem que pensar no jogo da volta, né, contra a equipe do Once Caldas pela pré-Libertadores, que o que realmente importa agora para a instituição internacional é esse jogo para garantir a vaga na fase de grupos. E o Grêmio pega o Juventude, esse Juventude que bateu o Pelotas, adversário lajadense, embalado no domingo lá no estádio Alfredo Jaconi, às 17 horas, com aquela dúvida ainda que não foi definida, né? Se fica o Gabriel na equipe, que foi um dos destaques na vitória lá na primeira vitória do time, sobre o Canoas, ou se ele mantém ali aquela equipe no 4-4-2. Não sabe-se ainda. O treino de hoje à tarde, pelo que se sabe, vai ser fechado e a gente não tem como ainda dizer o que vai ser o resultado dessas modificações aí. E os horários daí do Inter e do jogo do Grêmio? O Inter vai a campo às 21 horas contra amanhã, né, nesse sábado, contra o Veranópolis, e o Grêmio pega o Juventude domingo às 17 horas lá no estádio Alfredo Jaconi. Jaime, muito obrigado pela sua presença, que tenha uma ótima eleição essa noite lá, que o futebol amador de Lajeado dê passos firmes passos mais firmes a partir deste ano. Agradeço o convite de vocês, e agradeço também toda a imprensa escrita, falada, aquelas pessoas que nos deram muita força no campeonato municipal nesses 5 anos, e realmente foi 2 alegrias, às vezes você tem só uma. Eu tive a alegria de entrar na Lilafa, e hoje saí com a cabeça erguida, um trabalho que a maioria gostou. Então, para mim, foi muito gratificante ter trabalhado esses anos em frente à Lilafa. Parabéns pelo seu trabalho, por esse tempo dedicado ao futebol amador de Lajeado. 5 anos que não são muitos que aceitam essa tarefa aí. Na segunda-feira a gente volta com mais Encontro com o Esporte para você. Até mais. Ótica Esmeralda. Há 40 anos em Lajeado, a melhor opção na hora de comprar joias em ouro 10 e 18 quilates, anéis, pulseiras, correntes, brincos com detalhes em pedras brasileiras e em ouro branco. Óculos solar com 100% de proteção. Ótica Esmeralda, a qualidade que você conhece. No centro de Lajeado, na Júlio de Castilhos 701. Modeline, confecção de uniformes para empresas dos mais variados ramos. Alto padrão de qualidade, valorizando a imagem da sua empresa. Modeline, solução em confecções e uniformes. Rua Leopoldo Susba, 143, no bairro Americano, em Lajeado. Fone 3748-9760.